Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Esmirna. São igrejas que ficaram em Pérgamo, são igrejas que ficaram localizadas ali na Ásia e foram interessadas. A cada uma veio uma mensagem. As duas igrejas que não sofreram repreensão da parte do Senhor foi a igreja de Esmirna e Filadélfia. As outras sim, o Senhor as repreendia. Mas observamos que o Senhor é misericordioso, sabia as obras de cada uma daquela igreja. Mas aquela conversão era para que se arrependesse de seus atos, das suas obras, daquilo que o Senhor não estava se agradando, como foi o caso que nós vemos também aqui na leitura introdutória da igreja de Laodiceia, que nem era fria e nem era quente, e era bom. O Senhor estava repreendendo aquela igreja de Laodiceia, como repreendeu também a igreja de Sardes, Pérgamo, Tiatira, Éfeso. Mas existia duas igrejas que se esforçavam em meio à luta, em meio às perseguições, e se dedicar mais em guardar a palavra do Senhor, que era a igreja divina. E segundo historiadores, o bispo daquela igreja morreu queimado, mas não negou o nome do Senhor Jesus. Preferiu perder a sua vida do que negar o nome do Senhor. Mas o Senhor diz na sua palavra: aquele que perde sua vida por amor a mim, achava nada. Então ele estava certo aonde ele estava ali. É por isso que o Senhor elogiou essa igreja de Esmirna, assim como elogiou a igreja de Filadélfia, a qual nós vemos. O Senhor falou para essa igreja em meio a perseguições, em meio a tribulações: guardaste a minha palavra. Também na hora em que vier uma grande tribulação, eu lhe guardarei pela sua paciência. E nós vemos que muito, hoje em dia, até mesmo cristãos antigos já não têm mais a paciência de esperar a volta do Senhor, se desesperam e já não acreditam mais na vida do Senhor. Estão negando a palavra, voltando atrás, e até mesmo servir uma entidade. Depois de estar com a palavra na mão, de ler a palavra, ter o conhecimento do que está lendo, que não. Naquela época, o Senhor já conhecia as obras de cada uma dessa igreja, e tinha igreja que estava se entregando, não estava de acordo com o que o Senhor. O Senhor, observando a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, o Senhor falou: conheça as tuas obras e a tua paciência, não negaste o meu nome. Em meio às lutas, mas lutas também financeiras,
passavam não é só luta, nem de perseguições, mas dificuldade, e meio dificuldade, eles tinham paciência, que é uma coisa difícil de nós termos na hora da luta, ou na hora de aflição. Nós nos desesperamos muitas das vezes e deixamos até mesmo a nossa fé se abalar. Nós vemos ali no caso de Jó, que Jó teve uma paciência. A sua própria mulher olhou para si e falou: abençoe Deus morre. Jó falou assim, como fala uma louca. A paciência de Jó. Por que ele tinha paciência? Porque ele confiava no Senhor, ele tinha convicção ao Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor poderia mudar o seu cativeiro. Ele perdeu filhos, perdeu boi e vacas de sua fazenda, perdeu família, mas não perdeu a sua fé. E essa igreja de Filadélfia, ela não perdeu a sua fé no Senhor. Mas nós vemos que o inimigo de nossas almas, ele está em derredor, achando que é possa tragar. E mediante a isso, o Senhor vendo isso, falou: olha, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que perseverar até o fim. Nós vemos que em nossa caminhada, nós estamos ligados com Deus. A missionária falou sobre vigilância. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra, se esforçamos para praticar, andar em retidão. Mas nós temos que continuar nessa caminhada, porque a jornada não parou. É até o fim, não é um dia e no outro para. Mas a Bíblia diz: ser constante e abundante na obra do Senhor, né? Que as nossas obras, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tinham boas obras, a igreja de Filadélfia tinha. Eles sabiam quem estava na frente. E sabia que tinham que se manter naquele padrão. A constância, a perseverança naquele ritmo. Para que quando viesse a tribulação, nós temos estrutura, está alicerçado em Cristo, que é a rocha, para conseguirmos nesta jornada até o fim. Que nosso alvo é Jesus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas olharmos somente para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Estava ali na reconstrução do templo, estava fazendo uma grande obra. Jerusalém estava totalmente devastada. E Neemias propôs no seu coração em orar por Jerusalém, em jejuar por Jerusalém. E foi a Jerusalém com permissão da igreja. E edificando Jerusalém, os muros de Jerusalém, chegaram Sanbalate, Tobias, Gesem, para atrapalhar aquela reconstrução. Ele já estava ali lutando com uma dificuldade, fazendo o que era para ser feito para a edificação, em meia obra, e aqueles homens usados pelo inimigo para interferir. Muitas das vezes você está na obra do Senhor, cooperando com a obra do Senhor, se esforçando
inimigo muitas vezes não fica satisfeito. Ele cerca de todos os lados para ver se você vai parar, para ver se você vai se acomodar, porque a jornada não parou. E nós temos que continuar, como o Senhor falou para a igreja. Guarda o que você tem. Trazendo para os nossos dias atuais, guarda o que você tem, continua nesse trabalho, continua se envolvendo na obra, embora você vai ouvir, não vai dar certo, não adianta. E você propõe no teu pensamento, no teu coração, que tem o desejo de fazer, ou está fazendo algo com o Senhor, e sempre vai aparecer obstáculos, sempre vai aparecer tropias, abalates, assim, para de parar. Parando você desanima, desanimando você fica fraco, e o inimigo começa a ganhar campo. Nosso pastor fala que nós temos que se defender, mas também nós temos que atacar. Porque nós estamos numa batalha espiritual. A Bíblia diz em Efésios que nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados, contra os dominadores do mal, no lugar celestial. Jesus está trabalhando a nosso favor, quando nós estamos na batalha, Satanás também não dorme. Portanto, vem os obstáculos, vem a luta, vem a tentação, nós continuamos lutando. A Bíblia diz que a igreja de Filadélfia era uma igreja que era paciente, mas sofria muito ataque. Mas ela resistia a esses ataques, perseverando com a sua fé, convicta no Senhor Jesus. A nossa fé é que nos mantém de pé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não vê. Você pode não estar vendo, mas você crê naquele objetivo e você vai conseguir. Agora você vai conseguir, mas a luta também não está. Te perseguindo para ver se você vai desistir, vai ficar para trás. Mas a ordem é para marchar, para caminhar. Glória a Deus. A ordem para continuar é caminhar, porque nós temos algo a seguir. E só vai receber essa coroa da vida aqueles que perseverarem até o fim. Não é no terço, não é na metade, mas até o fim. Nós estamos vendo que muitos têm ficado para trás. Nós vemos aí fora os bares cheios, as ruas cheias, nós evangelizamos, a pessoa vem, mas não fica na igreja, vai embora. E nós estamos aqui, uma igreja de Filadélfia, orando, jejuando, as portas abertas, perseverando. Mas por que está falando isso, meu irmão? Porque nós temos que continuar. E orar para deixa para não ficarem lá. Continuar jejuando, perseverando, orando, lendo a palavra, prosseguindo. Prosseguindo a Bíblia diz que as trevas, o povo, adoraram mais as trevas. As trevas é mais prudentes do que a luz. Nós não podemos parar, e depende de nossa oração, depende do nosso clamor. Para que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, serem tocados naqueles corações. Porque enquanto a vida, há esperança. Se igreja aqui não é a igreja boa de Filadélfia, como Esmirna, que tinha mais força, estava mais alicerçado.
Mas mesmo assim, a misericórdia do Senhor falava para essa igreja: se arrepender, se houver arrependimento de tudo que você fez, o Senhor não vai te abandonar em posse. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória. Olha como é a misericórdia do Senhor. Filadélfia era fiel, mas Sofia estava também meio fraca, mas não parava. Muitas das vezes nós também sentimos meio fraco, mas não podemos parar. É normal, somos carne, somos humanos. E como é que nós vamos fazer para parar? Orando, jejuando, lendo a palavra, que nós estudamos sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos funcionando, que nós temos que fazer. Agora nós temos que continuar fazendo a nossa parte, querendo jejuando, orando, lendo a palavra, se esforçando a cada dia para ser fiel, tomando conta da nossa coroa. Senhor, não deixe perder a minha coroa. Eu não quero saber de ar nem desse lugar. Eu sei que eu não consegui. Eu dei a pastora segunda-feira aqui, Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Nós temos um objetivo. O Senhor falou para a igreja de Filadélfia: aquele que vencer será como coluna do meu Deus. Já imaginaram isso? A coluna te dá sustentação. Porque a gente, para ter essa estrutura, ele tem que vencer, ele tem que passar no fogo para ficar refinado. A coluna não pode estar bamba. A coluna depende de uma sapata, de um alicerce, de uma firmeza. Para poder ter estrutura. Glória a Deus, aleluia. Não é qualquer coisa, irmão. É um privilégio para cada um de nós. Sentarmos no trono com Jesus. Receber um novo nome. Mas só quem chega até o fim. A perseverança, a confiança, a fé, a convicção, a certeza. Talvez Davi jamais pensaria que seria um rei. Nós não sabemos o plano, o projeto de Deus com cada um de nós. Vemos Paulo, mas antes de ser Paulo, quem ele era Saulo. E olha o que Deus fez na vida dele. Talvez Paulo jamais imaginaria que seria um apóstolo de Cristo, que escreveria várias epístolas, um homem usado por Deus, que Deus usava, curava, abençoava, levantava templos, igrejas. Um grande missionário. No entanto, um espinho na carne de Paulo, o homem de Deus, Paulo louvou o Senhor 3 vezes de graça de Deus. O Senhor falou: minha graça te basta. O meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Ganhava almas, fazia a vontade do Senhor. Mas o Senhor falou: a minha graça te basta. Ele ficou ali com aquele espinho para não se soltar, talvez. Para ele saber que era totalmente dependente do Senhor Jesus. Era Deus que usava, a honra e glória dele, é para ele. José foi extraído pelos seus próprios irmãos. Olha que José pastor, foi vendido. Pelos Ismaelitas, caiu na casa de Potifar, foi preso por uma coisa que ele não fez.
Daqui a pouco, fizeram como governador do Egito. Aleluia. Nós não sabemos o que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes vem a luta, vem a tribulação, vem a tentação. E muitas vezes até reclamando, Senhor, não estou entendendo. Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu leio a palavra, mais as coisas se apertam. Está ficando estreito. Mas é aí que o Senhor está trabalhando. Ele está te preparando para uma grande obra. Há necessidade de chegar com bagagem. Tem que ter estrutura, tem que passar. Para você atravessar o Jordão para o outro lado. O processo é lento, é doloroso. Nós não entendemos, mas Deus está no controle da situação. Aleluia. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas passar, nós vamos passar. E vamos verificar. O começo é difícil, depois se torna para nós quase impossível. Mas no final, tudo dá certo. Nós possamos continuar orando um pelos outros, nessa união, mantendo a nossa fé, perseverando em meio à luta e tribulação, até chegarmos no céu. E o nome do Senhor será glorificado. Para você também, a oportunidade.